Nós vamos falar agora de CPMI. Primeiro, eu vou pegar alguns trechos que foram veiculados na mídia, os pontos que a mídia achou mais interessante e alguns parlamentares também acharam mais interessantes republicar. Depois, nós vamos fazer outro vídeo também com a análise das falas do general Heleno na CPMI, da manifestação dele lá na CPMI, que eu vou tirar do próprio canal do YouTube do Congresso Nacional, e a gente vai fazer algumas discussões, fazer alguns levantamentos aqui e vou expor alguns pontos de direito para vocês. Perfeito? Vamos fazer assim? Então vamos começar entendendo um pouco mais sobre esse depoimento do general Heleno. Lembrando a vocês duas coisinhas, tá? Eu vou até pôr um pouco mais de vídeo, que por ordem médica eu tô tentando poupar minha voz. Vocês, se assistiu os vídeos anteriores, eu tô com dengue, tá? E dengue é brabo. Ficar dengoso não é das melhores coisas do mundo, não. Então dá falta de ar, fraqueza. Então é por isso que a gente vai colocar esses trechos e vai comentando um pouco sobre eles para você entender um pouco mais. Mas vamos começar do início, né? O início é você se inscrevendo, se não for inscrito, curtindo, compartilhando, tá? Topidão mesmo. E também, eu disse, eu avisei, é péssimo, é tão clichê fazer isso, falar bem que eu avisei, mas eu avisei. Desculpem, eu avisei. Eu disse que a clássica seria: General Heleno, por que você disse que ladrão não sobe a rampa? Essa aconteceu da mesma forma, essa pergunta lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eu falei sobre isso. E aí, agora, deixou a senadora Elisiane Gama sem graça com a resposta, que parece que ela não esperava isso. Parece que ela não assistiu lá na Câmara do Distrito Federal. Mas olha só esse trecho aqui. O senhor esteve no Palácio do Alvorada, lá em dezembro de 2022, o senhor sai no seu veículo e alguma pessoa pergunta se o bandido subiria a rampa. Mais uma vez, assim como em todas as outras manifestações, eles fazem claramente se referindo ao então presidente Lula. O senhor diz não. O que o senhor quis dizer com isso? Bom, eu até hoje continuo achando que bandido não sobe a rampa. Certo. A colocação que os manifestantes fariam... O senhor esteve... Pois é, você vê nitidamente, houve aí um desconcerto da senadora Elisiane Gama com relação a isso, né? Mas não para por aí, não. Teve alguns pontos mais, vamos dizer assim, tragicômicos dessa história aqui. O viés, sabe, de base do governo da Elisiane Gama é latente. Como relator, deveria haver a nomeação de um parlamentar mais imparcial, mas ela não. Ela mesma se declara a base do governo e o viés dela é latente e, inclusive, conflitos que vêm surgindo entre ela e outros da base do governo em relação ao general Heleno, que não tem papas na língua, fala da forma que bem entende. Depois dessa que eu tinha avisado para vocês, quem assistiu viu eu falando, o general Heleno vai ter que soltar mais aquela do ladrão não sobe a rampa. Surgiu mais esse trecho aqui que eu achei bem interessante também. Dá uma olhada, pessoal. Muito obrigada. Isso a senhora está dizendo. Os vídeos estão aqui. Eu não vou passar porque não tem mais tempo. A senhora está dizendo, pô. Eu quero só fechar, na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudados, foram examinados. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Puta que presidente. Eu não vou negar que eu achei engraçado isso, tá? Gente, ele é um idoso, general, é lógico que, sabe, ele perderia a compostura, mas o que ele falou não tá errado, não. Ele, em momento algum, falou que as eleições foram fraudadas. A resposta dele foi direta ao ponto. Falou, olha, já tá aí, já tá eleito, eu não posso dizer se é ou se não é. E aí ela, você mudou de ideia. Ou seja, você vê que ali o papel da relatora é muito mais um papel de opositora, de inquiridora, do que nitidamente só alguém que vai relatar o processo, com perguntas imparciais. Esse comentário final dela, o senhor mudou de ideia, põe tudo a perder. A pergunta ela pode fazer. Perfeito.
mas aqui já mostra a convicção da relatora. E aí é importante a gente falar uma coisa, tá? Desculpem, porque o áudio mesmo do antagonista, essa matéria é do antagonista, citando a fonte para vocês, tá um pouquinho baixo, tá? Então ficou um pouquinho mais baixo. Mas a relatora, só para esclarecer para vocês, ela é responsável por fazer o relatório. Relatório, é óbvio, né? Mas o que se fará? Da mesma forma que o pessoal da CPI do MST, a base do governo, quem é o relator é o Ricardo Salles, oposição. Fez o relatório, a base do governo fez um relatório paralelo. Da mesma forma, a oposição aqui também vai fazer um relatório paralelo, tá? E vai entregar um relatório com as conclusões que a oposição tirou. É lógico que vai entrar em votação ambos os relatórios, porque esse relatório paralelo, caso o presidente possa, ele pode colocar também em votação um relatório paralelo, mas é chover no molhado. Então assim, eu tenho um relatório oficial, que é o da Elisiane Gama. Aí vem o Isalci Lucas mesmo, ele estava dando um depoimento na Jovem Pan, onde ele falou, eu vou apresentar um relatório paralelo. O presidente da CPI vem e fala, não, nós também vamos votar esse. Mas a maioria que está lá dentro, o que é um absurdo, que para mim eu vejo até como um ato atentatório à separação dos poderes, é do governo. Oposição fiscaliza. A base não fiscaliza. Então como é que colocam a base, na sua maioria, dentro do instrumento de fiscalização? Não dá, né? Aí é brincar com a cara do brasileiro. Mas aí vão apresentar esse relatório. E com certeza esse relatório não vai ser aceito. O relatório da oposição, o relatório paralelo. Por quê? A base maior é do governo, tá? E aqui, eu achei interessante esse trecho aqui da filmagem, onde ele fica pé da vida aqui com ela e falando, olha, você está mudando o meu modo de ouvir, tá? O meu modo de pensar. Você está tirando coisa de dentro da minha cabeça. Isso aí não é a imparcialidade que se aguarda de uma relatora. Vamos lá que eu quero colocar esse trecho aqui com vocês também. Nesse trecho da publicação aqui, até retirado da Globo News, o Mário Frias, que é deputado federal, quem retirou. E aí ele escreveu o seguinte: deixei de ser ministro no dia 31/12 e, portanto, não tenho condições de prestar esclarecimento sobre os atos de 8 de janeiro. Foi o que o general Heleno falou aqui durante a CPMI. Eu queria que você ouvisse que tem alguns pontos interessantes aqui da fala do general Heleno. Escuta só comigo. Ao dia 12 de dezembro de 22, em que houve manifestações na área central de Brasília, provavelmente geradas pela prisão do cacique José Acácio Sererê Chavante, esta prisão foi articulada pela Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal. E o GSI nem foi informado, nem participou das ações. As manifestações de protesto se deram na área central de Brasília, fora da área de atribuição do GSI. Eu soube delas pela televisão, sentado na minha casa. Desconhecia totalmente qualquer articulação prévia. Quanto ao dia 24 de dezembro de 2022, em que foi identificada uma tentativa de um possível atentado nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília, igualmente tratou-se de um incidente isolado que não contou com a minha participação oficial ou velada de forma pessoal ou não contou com a participação de qualquer dos meus subordinados. Já esclareci que a partir da meia-noite do dia 31 de dezembro de 2022, véspera da posse do atual presidente, deixei de ser ministro de Estado. Daí em diante, não fiz mais qualquer contato com os servidores do GSI ou da Presidência da República. Portanto, não tenho condição de prestar esclarecimentos sobre os atos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2022. Eu achei bem interessante esse ponto aí da oitiva do general Heleno, porque tudo que ele explicou tá tão límpido que a própria Globo News, se você perceber aqui, ó, ela colocou Heleno, 2 pontos, jamais tratei de assuntos eleitorais no GSI. Ou seja, a própria Globo News colocou aqui esse trecho aqui, sem distorcer, sem modificar, colocando a realidade dos fatos. No dia 31 ele saiu. Ele falou durante os eventos, os fatos lá
do general, que ele foi perguntado, do cacique Sererê, aqueles eventos que aconteceram no dia 12, ele falou, olha, não foi dentro da área de atuação do GSI, então o GSI não teve qualquer evento sobre aquilo. Então, assim, o general Heleno é um estrategista, é uma pessoa que sabe muito bem se portar, sabe muito bem dialogar, perdeu a paciência em alguns momentos durante a entrevista, mas no todo, eu acredito que ele se saiu bem dentro do conteúdo da entrevista que ele fez, tá bom? Vamos lá. Por fim, mas não menos importante, eu quero tratar só de um trecho aqui para vocês, que foi publicado pelo Gil Diniz. Olha só, é esse trecho aqui que eu quero colocar para vocês, perdão, não foi o Gil Diniz, foi o Bruno Zambelli que colocou aqui, que é deputado. General Heleno já chegou na CPMI desmentindo as narrativas sobre o tal golpe. E olha só o que foi dito aqui nesse trecho aqui. De um golpe. O senhor em algum momento recebeu esta minuta? Alguém falou que isso estava rolando na mão de várias pessoas do entorno do presidente Bolsonaro. O senhor chegou a receber em algum momento, ou pelo menos ouviu comentários acerca dessa GLO? Nunca. O senhor nunca recebeu? Nunca, nem ouvi falar. O senhor está sob juramento, general Heleno. Estou sob juramento. O presidente da República disse várias vezes, na minha presença, que ele jogaria dentro das 4 linhas. E eu não tive intenção, em nenhum momento, de fazê-lo sair das 4 linhas. Não era minha missão isso, convencer o presidente de sair das 4 linhas. Pelo contrário, o gabinete era um gabinete de segurança institucional, ou seja, manter a segurança institucional da República Federativa do Brasil. Então, não tenho que convencer ou participar quando o presidente já disse que não vai jogar fora das 4 linhas, não vejo por que me envolver nisso. O GSI tem muitas missões. Tem muita gente que pensa que o GSI faz a segurança do presidente da República. O GSI tem muitas missões. A área espacial do GSI, a área cibernética do GSI, o controle das fronteiras é do GSI. Eu não tinha tempo no GSI de ficar zanzando, procurando assunto. Então, que fique registrado aqui nesta casa que o general Heleno afirma categoricamente que não teve conhecimento, não recebeu e não ouviu falar em nenhum momento acerca da minuta de GLO, né, e a minuta do golpe. Minuta também. Vamos lá, mas um ponto me preocupa aqui. Porque o que acontece? Nós estamos diante de um momento em que tem as delações premiadas. E aí, ela pedir ao final, que conste aqui que ele nunca recebeu, que nunca teve pedido, que nada disso aconteceu, é porque talvez ela tenha alguma informação de que alguém vai incluir o general Heleno em alguma dessas delações ou alguma coisa nesse sentido. Tá? É um pouco preocupante? Só a delação premiada confirma alguma coisa? Tem força de prova? Não. Mas nós estamos diante de um momento no Brasil que existem 2 pesos e 2 medidas. Não é certo? É isso aí, pessoal. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por estar conosco, acompanhando aqui. Logo a gente está 100% recuperado, aí os vídeos já voltam ao normal aqui. Mas durante esse período aí a gente está com a dengue aqui, tá dengoso, mas não vai parar de fazer vídeo aqui, não vai parar de fazer os editoriais para vocês, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até a próxima.